Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, a importância de não se cair no engodo novamente, né? O Salgado aí soltou um factoide, né? Nada diferente do que o nosso amigo Eurico e o Euriquinho também não tenham feito no passado, né? Explico? Claro que explico. Salgado disse o seguinte, né? Muito cobrado, né? Muito contraposto aí. Mandou o Pedrinho mostrar o contrato, né? Ao argumento de que a confidencialidade tinha sido retirada pelo juiz de primeira instância, quando deu liminar, e suspendeu o contrato entre associativo e 777. Erro, né? Erro não, baleia malandro, né? Isso é um factoide, né? Com isso ele tentou tirar das costas dele algum tipo de provocação, dizendo, eu não podia mostrar, mas agora o Pedrinho pode, né? Porque o juiz suspendeu os efeitos, suspendeu o contrato, né? Claro que não pode mostrar o contrato, não pode, né? O contrato tem uma cláusula de confidencialidade. O juiz de primeira instância manteve isso através da colocação do processo em segredo de justiça. O desembargador, quando recebeu o agravo de instrumento para cassar liminar recurso manejado pela 777, também manteve a confidencialidade, né? E a própria convenção de arbitragem sabe, né, quando for julgar o bojo do contrato, né, de irregularidade, porque quando você faz um contrato e se você não prevê aí a convenção de arbitragem, o juiz vai decidir. Mas se você prevê no contrato uma convenção de arbitragem para que essa sim, a convenção de arbitragem resolva o problema, né, alguma irregularidade, não tem como. E lá também consta a confidencialidade do contrato. Então, em momento algum, pode se mostrar esse contrato, né? Então foi uma fanfarronice, foi uma bravata do Salgado, né? Um factoide para que todo mundo tirasse os olhos em cima dele e começasse a criticar o Pedrinho por ser frouxo, por não sei o que, não sei o que, blá blá blá, sendo que o Pedrinho é o seu amigo, né? Todo mundo sabe. Se não é mais, Pedrinho era seu amigo. Se não é mais, é uma outra história, mas era seu amigo, né? Tanto é que ele entra, Pedrinho, ele assume, né? Mesmo com todas as merdas que ele sabia que acontecia na Vasco SAF, né? No Salgado, pré-venda, venda e pós-venda do Vasco, né? Transformação em Vasco SAF do futebol, né? A venda do futebol da Vasco SAF para 777, ele sabia de tudo e não falou nada, não criticou, não disse nada, não falou que era uma vergonha e tal, né? Então o Salgado está usando aí de um artifício, né? Um factoide para que esqueçam ele, né? E eu vou fazer um paralelo, né? O Eurico, quando assumiu aí, salvo engano, em 2015, né? Ou antes, não vou lembrar agora, ele criou um factoide, né? O Vasco estava mal, talvez caísse, como depois acabou caindo, e ele criou um factoide, né? Os jogadores eram xingados, a torcida queria quebrar tudo, reclamações, blá blá blá. Então o que ele fez, o Eurico Miranda, né? Bravateiro que é, igual ao Salgado. Se o Vasco cair, eu vou para a Sibéria. E aí se esqueceu dos jogadores, se esqueceu das críticas, né? Tudo ficou em cima do Salgado, perdão, do Eurico, né? E tal. E aí o Vasco acabou caindo e em momento algum o Eurico foi para a Sibéria, né? Era uma bravata. Então chega de bravateiros, né? Salgado bravateiro, Eurico bravateiro e mais, né? O próprio Euriquinho também, que hoje aí tá soltando vídeos pequenininhos, né? Dando uma de santo, que quando eu estava no Vasco eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, blá blá blá, né? Ele confessa uma coisa patética. Se você quer entrar para ser presidente do Vasco ou de qualquer clube, você tem que mudar o status dele, né? Mas não. Euriquinho entrou, o Eurico entrou, colocou o Euriquinho como diretor de futebol e indagado, né? Por um jornalista. O que seria feito? Nada. Nós não temos o que fazer. Assumimos aqui porque achamos que somos bons para o Vasco. Mas vamos aí tentar no movimento de dentro para fora, daqui a 59 anos, o Vasco tente aí enxugando despesas, né?
e aumentando receitas, que ele volte a andar com as pernas e talvez correr, né? Engatinhar, andar e correr. Isso é uma sacanagem, né? Porque o Vasco é um gigante. Eu tenho aqui, cara, esse caderninho aqui que eu guardo as coisas, né? O Vasco, se você for pegar o Vasco aí, né? E começar a pensar, né? Se o Coutinho vindo agora para o Vasco, olha quantas camisas serão vendidas, Coutinho. Quantos sócios torcedores podem voltar para o Vasco através do Coutinho? Quanta propaganda pode ser feita através do Coutinho? Quantas empresas podem ser trazidas para o Vasco através do Coutinho, né? Venda do name rights, 500 milhões aí, né? Bilheteria de São Januário, jogar no Maracanã, por que não, né? Televisão com Coutinho, outro preço, né? O Vasco, em algum momento, um filho meu tinha um PlayStation que não tinha um jogo, não tinha o Vasco lá nesse ano. Não, o Vasco tem que brigar para estar nos jogos do mundo inteiro. Tá lá um garoto da Sibéria, né? Para onde o Eurico falou que ia. Se fosse jogar um PlayStation, tinha que estar lá Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Santos, Cruzeiro, né? Então são receitas, né? Patrocinador master, né? Material esportivo, tudo isso aí. O Vasco é um monstro, né? Então chegar e dizer que o Vasco iria devagarzinho, aos pouquinhos e tal, essa foi sacanagem que o Eurico e o Euriquinho fizeram com o Vasco, né? Tem gente que defende aí, entra no meu canal aqui para reclamar e blá blá blá. Agora não esqueçam que em 2000 o Eurico pegou uma baba de grana, 200 milhões de hoje, né? 200 milhões de hoje. E o Vasco poderia ser o time maior vencedor de todos os tempos de lá para cá, né? Mas ele não. O que ele fez com aquele dinheiro? Pulverizou no tênis, no ping-pong, botou drag queen para dançar, mulata de sargentério, brincadeiras à parte. Ele não colocou o Vasco o dinheiro no futebol para que o Vasco fosse autossuficiente de lá até aqui. Ele gastou aquele dinheiro todinho. E em 2003 foi o nosso último título carioca. Ficamos sem ganhar até 2015, né? Inclusive, por coincidência, com esses dois aí, 15 e 16, né? Quando conseguiram voltar, né? Teve uma época que o Vasco odiava o Eurico Miranda. Depois ele se colocou como Marte, né? Enganou todo mundo, ele voltou, né? Mas o conteúdo desse vídeo aqui são coisas interessantes, né? Salgado bravateiro, dizendo que o Pedrinho tem que mostrar o contrato, se não mostrar é frouxo. E o Salgado e o Eurico, né, que não fez uma gestão boa, né, disse que é para a Sibéria, para tirar o foco dele, para que se o Vasco caísse, jogadores não sofressem demais com críticas, não sei o quê, avocou a responsabilidade, mas não adiantou de nada. Então, o Vasco não precisa de Euricos, o Vasco não precisa de Salgados, não precisa de bravateiros, né? Agora vamos ver, né, porque hoje, nesse momento, tem uma banda que quer que o Associativo retome o futebol do Vasco, né? Ou seja, através de ser majoritário na Vasco SAF, né? Acho que o caminho é esse, né? Ou que o Vasco continue mais Vasco, é Vasco SAF. E tem outra banda que quer que as ações da 777 passem para outra empresa, algum fundo e tal, e que o Vasco permaneça, o associativo permaneça com 30% só. Minha tese, né? Freios e contrapesos para que o Vasco fosse forte, para que tivesse oposição. O Vasco, o associativo, tinha que brigar para ficar sócio 51% do Vasco SAF, para manter a oposição viva, né? Se a associativo retoma o Vasco, o futebol do Vasco, pela Vasco SAF 51%, a oposição ia querer acabar com a situação. É uma coisa boa, a oposição é bom, né? Para mostrar aí fraude, não sei o quê. A minoritária com 49%, sabendo que o Vasco é um monstro para fazer dinheiro, também fiscalizaria a situação. E a oposição, como eu já falei, fiscalizaria tanto a situação quanto a empresa, né? Majoritária e minoritária. É uma saída, né? Porque vender o Vasco, vender as ações que estão só na 777 agora para uma outra empresa, quem garante que essa empresa vai ser boa, que vai ter projeto esportivo, que vai pugnar pelo Vasco forte, né? Não vai fazer do Vasco um clube satélite, né? Quem garante? Ninguém garante. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreve no meu canal Vasco Análise, sininho aí, ó, para receber as notificações, dê um like, Vasco Análise, e fique com Deus e até o próximo vídeo.